Fala galera, Márcio aqui. Vamos começar a segunda aula do nosso projeto de zero ao básico em 6 semanas. Química 1, porque faz parte da primeira semana. Nós já tivemos aula de transformações de estado da matéria e agora vai ter aula de substâncias e misturas. Espero que vocês consigam aproveitar e vamos logo entender isso aqui porque é muito tranquilo. Beleza? Vamos lá. Vamos começar por substâncias. Substâncias puras. Uma substância pura é formada por um único tipo de espécie química, ou seja, sua composição e propriedades são fixas. Uma mistura contém mais de um tipo de componente e, por isso, sua organização é variável. Podemos dividir em substância pura, simples e substância pura composta. Primeiro, vamos abordar a substância pura simples. As substâncias puras são classificadas como simples quando em sua composição há átomos de apenas um elemento químico. Por exemplo, os exemplos são os mais simples possíveis. Nós temos os elementos químicos, o oxigênio, nitrogênio, carbono, ferro, cobre. Então aqui é bem tranquilo. Substância pura simples são substâncias que têm apenas um elemento químico na sua composição, beleza? Substância pura composta. O arranjo de átomos de dois ou mais elementos químicos formam as substâncias puras compostas. Por exemplo, o H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico, o HCl, que é o nosso ácido clorídrico, H2O, que é a nossa água, o nosso CO2, que é o gás carbônico. Então, o que eles têm em comum? Todos eles têm pelo menos dois ou mais elementos químicos na sua composição. Então, qual é a diferença de substância pura simples para composta? Que a substância pura simples tem que ter apenas um elemento químico na sua composição, enquanto composta é dois ou mais, beleza? Uma mistura corresponde à junção de duas ou mais substâncias puras, que são chamadas de componentes. Nós podemos dividir misturas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Isso aqui é bem tranquilo, a gente vai entender de uma forma bem rápida e bem sucinta. Misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam os componentes em apenas uma fase, e por isso as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Por exemplo, quando a gente pensa numa mistura de água com sal, é um copo de água, e quando a gente tem um sal diluído, completamente diluído, a gente nem consegue ver o sal aqui, correto? Se a gente colocar em grande quantidade, ele vai até precipitar aqui no fundo, a água pode ficar meio turva, mas se você colocar em um balde de água, botar uma colher de sal, ela deixa de ser uma substância simples, sozinha, né? Ela vai estar agora com água mais sal, só que você não vai conseguir ver o sal. O que significa isso? Significa que é uma mistura homogênea, uma mistura com apenas uma fase, beleza? Enquanto mistura heterogênea é quando a gente consegue perceber mais de uma fase na nossa composição. Por exemplo, quando a gente mistura água com óleo, como vocês acham que vai ficar o nosso copo, ou o nosso balde, ou o recipiente que seja? O que é menos denso vai ficar embaixo, e o que é mais denso vai ficar embaixo, e o que é menos denso vai ficar em cima. Então, a partir do momento que a gente tem duas fases em o nosso mesmo recipiente, ou seja, no nosso composto a gente tem água mais óleo e eles não se misturam, ou seja, a gente consegue ver as duas fases da nossa composição, então isso vai caracterizar como heterogênea. É bem simples de entender. Então agora, o nosso resumo sobre substâncias e misturas. Ok? Vamos lá. Podemos dividir em sistema homogêneo ou sistema heterogêneo, ou seja, um sistema com apenas uma fase ou um sistema com dois ou mais fases. Nós podemos dividir sistema homogêneo em substância pura e mistura homogênea. Substância pura vai ser que tem apenas um componente, por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio, num lugar onde só esteja ele, então ele é uma substância pura, porque ele só tem realmente uma fase. Enquanto uma mistura homogênea, que tem mais de um componente na mesma fase, o que podemos colocar como exemplo? Como exemplo, nós podemos citar
a água com açúcar. Desde que a gente esteja respeitando a sua diluição, a gente vai ter mais de um componente, ou seja, teremos dois componentes, só que a gente vai estar vendo apenas uma fase. A gente não vai estar conseguindo observar mais de uma fase no nosso recipiente. Então, é caracterizado como mistura homogênea. Enquanto no nosso sistema heterogêneo, podemos dividir em substância pura ou mistura heterogênea. Então, num sistema heterogêneo, uma substância pura vai ser um componente em diferentes estados físicos. Podemos citar a água mais o gelo. Nesse caso, nós teremos um recipiente e a gente claramente consegue ver que ele está em mais de uma fase, né? A gente vai conseguir ver aqui uma água com um copo de gelo. Mas como eles são a mesma composição, a água e o gelo têm a mesma composição, então é caracterizado como substância pura. Enquanto a mistura heterogênea vai ser uma substância em que tem mais de um componente e mais de uma fase. Aqui nós podemos citar a água mais o óleo. Beleza? Vamos lá então. Um exercício simples para fixação da matéria. Dos materiais abaixo, quais são misturas e quais são substâncias puras? Dentre as substâncias puras, quais são os simples e quais são compostas? Nós vamos avaliar a água dos rios, o ferro, o cobre, o gás carbônico, o refrigerante, o metano, o ar atmosférico, a água destilada e o gás oxigênio. Bom, o cobre e o ferro, eles são dois metais. O ferro é o símbolo Fe e o cobre é o Cu. Então, esses claramente são do mesmo grupo. Eles dois são substâncias puras simples, porque eles têm a presença de apenas um elemento químico na sua composição. Enquanto a água dos rios é uma mistura. A água dos rios ela é formada por água, por sais minerais. Então, a gente não pode dizer que é uma substância pura. Ela vai ter mais de um elemento químico na sua composição. Beleza? Próximo. Entre essas três substâncias, nós podemos começar pelo refrigerante. O refrigerante é uma mistura, beleza? Por que uma mistura? Porque, além de água, ela tem vários produtos, várias substâncias químicas que formam o refrigerante. Então, isso caracteriza como uma mistura e não como uma substância simples. Enquanto o gás carbônico e o metano, eles são caracterizados como substâncias puras compostas. Por quê? Porque nas suas formações, o CO2 e o CH4, como vocês podem ver, tem mais de um elemento químico. Então, como tem dois ou mais, eles são caracterizados como substâncias puras compostas. Beleza? Vamos para o próximo. O ar atmosférico, nós podemos colocar ele como uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gente sabe que tem vários elementos químicos em sua composição, mas como qualquer gás, a gente só vê apenas uma fase, correto? Então, é uma mistura. É uma substância pura composta, pois nada mais é do que a presença de H2O. Então, como tem mais de elemento químico, substância pura composta. Para finalizar, o nosso gás oxigênio, ou seja, o nosso O2, ele é uma substância pura simples. Apenas pelo fato dele ser único, né? Ele só é formado pelo átomo de oxigênio. Tranquilo? Bom, galera, aula de substâncias e misturas finalizadas. A lista de exercícios já está com vocês. Eu espero que vocês consigam aproveitar bastante o conteúdo do nosso projeto. Obrigado por assistir, curta e compartilhe e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tranquilo? Mandem seu feedback, comentem o que pode melhorar, beleza? Eu estou aqui para ajudar todos vocês. Conto com vocês. Abraço e valeu!